tudo ao meu amor serei atento, ante e quanto aos eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, e eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é uma chama, mas que seja infinita enquanto dure. Olá, galerinha dos nonos anos. Estou aqui de volta, o professor Abraão, para darmos continuidade ao nosso intensivão de língua portuguesa. Hoje, sexta-feira, nós temos a companhia de outro componente curricular, que é produção textual, certo? As nossas dicas de saúde continuam as mesmas, mantermos o distanciamento social, usarmos máscaras, álcool em gel, se precisarmos sair de casa. Correto, minha gente? Hoje, a nossa dica de leitura nós não vamos ter, porque eu já trouxe aí o soneto de Fidelidade, que é um poema de Vinícius de Moraes, certo? O nosso poeta carioca, o melhor poeta, na minha opinião, esse é o meu ponto de vista, o melhor poeta da língua portuguesa aqui no Brasil. Mas aí quem quiser ler os sonetos de Vinícius de Moraes, são diversos, certo, minha gente? Mas nós vamos para a nossa aula de hoje, porque nós temos português e produção de texto. A nossa aula de hoje vai ser versificação. Mas eu já vou trazer de antemão para vocês. Certo, pessoal? Eu vou colocar na tela para vocês o nosso conteúdo de hoje. Está aí o soneto que eu recitei, soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. E aí eu já deixo uma dicasinha, né? Porque nós vamos trabalhar com a questão de versificação, com poemas. E aí percebam que esse soneto, como todos os outros, eles têm 14 versos. Se você contar 4 na primeira estrofe, esse grupo de versos aqui, a gente vai detalhar tudo isso. 4 versos, depois mais 4, depois mais 3, depois mais 3, que dão 14 versos. Certo? Todos os sonetos que vocês presenciarem, que vocês pesquisarem, terão essa estrutura. 14 versos divididos em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras têm 4 versos e as 2 últimas têm 3 versos cada. Vamos lá? Soneto se compõe de 14 versos, distribuído em 2 quadras, ou quartetos, que também nós vamos ver. Quando a estrofe tem 4 versos, eu vou chamar de quarteto. Quando tem 3, terceto. Está aqui embaixo, ó. Poema é um agrupamento de estrofes ou de versos. Tem as definições aí, porque se vocês tiverem alguma dúvida para responder os exercícios, vocês retornam ao vídeo e pausam onde vocês tiverem a dúvida, dão uma lidinha, certo? Ou dão play e aí vocês percebem, tiram as dúvidas de vocês. E aí, aqui estrofe, né? Estrofe diz que é o seguinte, é um conjunto de versos, certo? Quando você agrupa um grupinho, pega um grupinho de versos, aquele grupinho você vai dar o nome de estrofes. E aí, dependendo da quantidade de versos que tenham, você vai classificar aquela estrofe. Vocês precisam desses nomezinhos, dessa classificação, porque a gente vai trabalhar muito com isso, viu? Rima. O que é uma rima, minha gente? Rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, né? A rima vai... Você lê uma poesia, tanto é que os poemas de Vinícius de Moraes, a maioria deles viraram música, porque eles já vêm com essa sonoridade, esse ritmo e essa musicalidade. Vamos estudar as rimas de acordo com a posição que elas aparecem nas estrofes. Eu já disse que estrofe é aquele grupinho de versos que compõem uma poesia, um poema, certo?
Vamos lá. Eu tenho aqui já rimas cruzadas ou alternadas. Por que o nome cruzados ou alternados? Olha, quando você lê a poesia, lá a estrofe, o primeiro verso dessa estrofe, aí você pega uma última palavra dela e classificam com uma letra A maiúscula, como eu fiz aqui, ó, no amarelinho, certo? Olha, tu és um beijo materno. Eu vou pegar essa palavra materna e vou colocar a letra A. E aí vou procurar nos outros versos a última palavra para ver qual delas rima com materno. E aí eu percebi nessa estrofe: tu és um beijo materno, tu és um riso infantil. Sol entre as nuvens de inverno, rosa entre as flores de abril. Aí eu percebi que materno rima com inverno, então eu coloquei A e A. Infantil rimou com abril, eu coloquei B e B. As que rimam, eu coloco a mesma letra. Certo. Aí eu percebo que ficou A, B, A, B. Então, quando aparecer esse esquema de rimas, eu vou chamar de rimas cruzadas ou alternadas. Aí, tanto é que eu coloquei essa seta e repare que ela uma cruza com a outra, tá vendo aí? O A para o A, quando eu fiz o B para o B, cruzou por cima. Então, é cruzada ou alternada. A, depois B, depois A, depois B, vai alternando. Certo? Essa é a classificação dessa rima. Mas também eu tenho as rimas opostas, certo? Ou interpoladas, é a mesma coisa. Aí eu peguei uma estrofe para mim, o soneto mais gostoso da língua portuguesa mundial, certo? É de Luís de Camões, né? Um dos cantos lá do livro dele. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E aí vocês notem que eu já destaquei as palavras que rimam. Ver rima com doer, ó, o mesmo som. Ver, doer. Sente, descontente. Sente, descontente. Então, A rimou com A lá embaixo e B rimou com B. Essas rimas, quando você faz os tracinhos, olha, o A ligar para o B lá embaixo, ou o A ligar para o A lá embaixo, o B ligar para o B aqui, você percebe que elas não cruzam uma com a outra, não são rimas cruzadas como a anterior. Elas são rimas opostas. Então, você já sabe, quando aparecer esse esquema A, B, B, A, rimas opostas ou interpoladas. Vamos seguir. Eu tenho as rimas emparelhadas, que são as paralelas, né? Seguem juntas. Aí eu coloquei aí uma estrofe de Alberto de Oliveira. Ele deixava atrás tanta recordação, ó, recordação, e o pesar, a saudade até no próprio chão. Eu vejo que recordação rima com chão. A. Debaixo dos seus pés parece que gemia. Levantava-se o sol, vinha rompendo o dia. Gemia e dia também rimam. B. E o bosque, a selva, o campo, a pradaria em flor, vestiam-se de luz como um peito de amor. Flor e amor também rimam CC. Então, A, B, B, C são rimas emparelhadas. Vamos para a próxima tela. Tá aí, rimas mistas. Como o nome já diz, vem de mistura, né? Porque nós vimos as rimas anteriores bem padronizadas. A, B, B, rimas paralelas. A, B, rimas cruzadas. A, B, B, A, rimas opostas. Mas aqui vocês percebam, olha, tem A, depois B, depois A, depois C, depois D, e aí eles não seguem aquele mesmo padrão das anteriores. Percebam isso. E é típico de autores modernos, que eles não se preocupam com a questão de padrão, de estética. Eles se preocupam com o que eles expressam na poesia, correto? E aí, mais um trecho da poesia de Vinícius de Moraes. Meninas de bicicleta, que fagueiras pedalais.
Quero ser vosso poeta, ó transitórias estátuas, esfuziantes de azul, louras com peles mulatas, princesas da Zona Sul. Certo? Tá aí as rimas mistas. E aí, quando vocês encontrarem lá alguma poesia para fazer a escansão, para fazer todo o processo, você já sabe. Se aparecer rimas misturadas assim, rimas mistas. Pronto, agora nós temos alguns conceitos que a gente vai precisar ficar bem atento para aprender a fazer a escansão, certo? Nós já aprendemos que as estrofes, quando ela tem apenas um verso, vou chamar de monóstico. 2 versos, dístico. Aí 3 versos, terceto. 4 versos, quarteto. E aí vai até 10 versos, que é décima. Mas agora nós vamos aprender a classificar o verso em relação a quantas sílabas poéticas ele tem, certo? Para isso vocês vão precisar medir. E vocês medem com o quê? Na casa de vocês, vocês fazem as medidas com o quê? Não é com metro? Então, na versificação, a gente vai chamar de métrica, que é a medida do verso, a quantidade de sílabas poéticas, certo? Você vai contar, fazer a separação bonitinha, tem algumas regrinhas para serem seguidas, né? Você só conta até a última sílaba mais forte de cada verso. Se uma palavra terminar em vogal e a outra começar em vogal, a sílaba final de uma com a inicial da outra, sendo vogais, você junta numa sílaba só. E aí você segue algumas regrinhas que nós vamos conhecer agora para fazer as escansões dos versos, correto? Escansão, que é a contagem das sílabas poéticas que diferem das sílabas gramaticais. E aí eu aprendo lá no primeiro ano do ensino fundamental, separar as sílabas. Bola, bola, 2 sílabas, de sílaba. Caneta, caneta, 3 sílabas, 3 sílabas. Essas sílabas são as sílabas gramaticais. Agora, eu vou trabalhar com sílabas poéticas, porque eu preciso medir, né, com a métrica, e preciso aprender a fazer a escansão, que é contar quantas sílabas poéticas tem em cada verso, porque aí eu vou aprender a classificar, correto? As sílabas poéticas ou métricas não se contam da mesma maneira que as gramaticais. Se fosse, era até fácil. E não é difícil, era mais fácil ainda, porque separar sílabas, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Número de sílabas gramaticais. Riscando a solidão de uma alameda. Eu separei gramaticalmente, olha. Riscando. O nome riscando tem 3 sílabas. A só tem uma sílaba. Solidão tem 3 sílabas. De mais uma sílaba. 2 sílabas. Alameda, 4 sílabas. Então, tem 14 sílabas somando tudo. Mas quando eu fiz a contagem das sílabas poéticas, aí embaixo, veja aqui, olha, só deram 10 sílabas. 10 sílabas poéticas. Mas como assim só deram 10 sílabas poéticas? Eu vou explicar nas lâminas seguintes que essa diferença se dá por causa de algumas coisas. A primeira coisinha que a gente tem que aprender, eu só conto até a última sílaba forte de cada verso. Riscando a solidão de uma alameda, eu já não contaria até o da. Alamê. Então, o me, que é a sílaba mais forte, eu só contaria até aqui. Já diminuiria uma. É a primeira regrinha. Então, vamos lá, vamos seguir. Aí tem a classificação dos versos, né? E verso é cada linha de um poema, eu já disse anteriormente. Então, cada linha daquela, do soneto que eu recitei, de tudo ao meu amor serei atento, é um verso. Ante quanto aos eles sempre tanto, outro verso. Que mesmo em face do maior encanto, outro verso, dele se encante mais meu pensamento. Então, eu tenho, nessa estrofe que eu recitei agora, são 4 versos, certo? Agora, quantas sílabas tem em cada verso? Gramaticalmente tem um tanto e poeticamente tem um outro tanto. E aí você vai perceber, os poetas eles já usam a cadência, olha. Tem um poeminha
é a Canção do Exílio, que eu gosto muito. Quando eu estou na sala de aula, eu gosto de trabalhar muito com ele, porque ele você percebe o mesmo tamanho em cada verso, certo? Olha, como é que começa esse poema? Deixa eu me lembrar. A Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras. Aí eu separando, minha terra tem palmeiras, eu contando das 7 sílabas poéticas. Onde canta o sabiá também dá 7. E aí eu sei que quando tem 7 sílabas poéticas, aí eu venho para aqui para a listinha. Aí. 7 sílabas é quando o verso é chamado de heptassílabo. Aí eu já sei classificar. Eu vejo as rimas, depois vejo quantas sílabas tem, o tanto de versos que tem na estrofe, e aí eu vou fazer essa classificação toda. Esse apanhado todo eu vou chamar de versificação. Certo, minha gente? Aí eu trouxe um exemplo. Olha, o nome do poema é Poema dos Olhos da Amada. E aí eu trago Vinícius de Moraes, como eu disse, porque eu sou muito fã das poesias desse rapaz. Ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, longe nos breus. E aí Vinícius de Moraes, minha gente, tem até uma curiosidade, porque Vinícius de Moraes, ele escreve para criança, e aí, professor, eu não sei as poesias de Vinícius de Moraes. Claro que sabe, é porque a gente não associa a poesia ao autor. Mas quem é que nunca viu aquela poesia que diz assim, lá vai um pato, pato aqui, pato acolá. Lá vai um pato, pato aqui. Desculpem, minha gente. Essa poesia está no livro a Arca de Noé, que é de Vinícius de Moraes. Então, são poesias para criança. E aí, uma certa vez, alguém disse, numa roda de conversa, disse que não gostava de Vinícius de Moraes porque ele não tinha identidade com nenhum grupo. Ele escrevia para adulto, escrevia romance, escrevia poesia, escrevia para criança. Aí, uma amiga de Vinícius de Moraes disse assim, se ele fosse para escrever só para um grupo, ele não seria Vinícius no plural, certo? Porque o nome dele é Vinícius de Moraes, no plural. Então, ele pode abranger todos os grupos. E a todo grupo que ele atende com muita propriedade. Ele é craque no que ele faz. E aí, eu separei as sílabas poéticas no lado direito, vocês percebam, ó. Ó minha amá, que olhos teus, são cais noturnos, cheios de adeus, são do casmã, trilhando lu, que brilham longe nos brilhos. E aí, por que eu fiz essa divisão? Como eu disse, olha, eu só conto até a última sílaba poética de cada verso. Então, aqui a primeira linha, que é o primeiro verso, seria esse daqui, né? Ó, minha amada. Amada, qual é a sílaba mais forte? Amar, ma. Então, eu contei só até aqui, certo? Vamos lá. Ó, certo. Separei, mi. Separei, nha. Quando uma palavra terminar com vogal e a outra começar com vogal, você junta numa sílaba só essa sílaba final com a outra inicial, certo? Minha. Aí eu juntei aqui, ma. No caso, seria o A de amada, eu juntei com nha, e ma, que é de amada, a sílaba sorte. Então, 1, 2, 3, 4 sílabas poéticas. Aí o segundo verso é que olhos os teus. Repare, o que termina com vogal, aqui, olha, no que, olha. E o O começa com vogal, então junto numa sílaba só aqui, tá vendo? Que, ó, lhos, os, teus. Por que eu deixei teus? Porque teus é um monossílabo tônico forte, então eu tenho que contar. Eu só conto até a última sílaba tônica do verso. Se teu é a última sílaba, mas era tônica, então tem que contar. Aí eu vejo, olha, 1, 2, 3, 4. Então, os dois versos aí tem 4 sílabas poéticas.
Aí são, uma, né? Cais, outra, noturnos. Notur. Aí eu parei no tur, que é a última sílaba tônica. E eu contando 1, 2, 3, 4 sílabas também aqui, olha. Veja que eu separei 4 sílabas poéticas. É o tracinho separando as 4. Certo, minha gente? Então, eu vou fazendo assim para fazer minhas sílabas poéticas, diferente das sílabas gramaticais. E aí, olha, a palavra terminou em vogal, e se a segunda palavra começar com vogal, você junta aquela sílabazinha, a última de uma palavra com a primeira da outra. Certo? Ok, vamos lá para outra. Pronto. Agora, eu trouxe uma atividade para a gente tentar fazer essa escansão, né? Porque o que olha, conte as sílabas poéticas dos versos assinalados e dê todas as classificações possíveis para as rimas encontradas nas seguintes estrofes. Os nossos exercícios dessa semana, nessa atividade de português e redação, que vai ser da aula de hoje, vai ser mais ou menos nessa linha. Vamos lá. Vamos começar na última linha aqui embaixo, ó, para ele responder. A estrofe tem versos. Quantos versos ela tem? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco aqui o número 4. E a sua classificação? Quando uma estrofe tem 4 versos, ela é chamada de quê? Quarteto. Correto, minha gente? Então, já sei a resposta essa, como se fosse a letra C, né? Eu já sei, que é quarteto. E por que é quarteto? Porque ela tem 4 versos. Correto? Ótimo, muito bem. As rimas. Quais são as rimas? Lembra que as rimas eu tenho que colocar a letra maiúscula. No primeiro verso eu coloco sempre a letra A. E procuram qual verso rima com esse da letra A. Olha, eu tenho 4 versos, né? Pé que no grão calmo e leve, que o rei guardou no paiol. Paiol rima com leve? Não, então eu vou colocar aqui a letra B, já que não é mais A, né? Agora, por dentro, alvura de neve. Neve rima com paiol ou com leve? Rima com leve. Então, aqui vai ser letra A. E por fora, cachos de sol. Sol rima com paiol. Letra B. Então, esse poema, as rimas são A, B, A e B. Ó. Repare, tá aqui, ó. A, B, A e B. Correto? Então, eu coloquei aqui embaixo já. A, B, A e B. E quando as rimas aparecem assim, A, B, eu vou fazer a ligação. Ó, eu ligo. Deixa eu ver se eu encontro aqui a ferramenta para fazer essa ligação, viu, minha gente? Inserir, formas. Eu vou pegar um... Cadê, meu Deus? Isso aqui que eu fiz na outra. Olha. Deixa eu tirar aqui a imagem da câmera. Olha, eu vou ligar para o A. Certo, pessoal? E o B, eu vou ligar. Deixa eu pegar aqui, inserir de novo. Fórmula. E vou pegar a setinha de novo. E vou ligar agora do B, olha. Para o B. Repare que uma setinha cruzou com a outra. Então, AB, as rimas, portanto, elas são cruzadas. Rimas cruzadas. Deixa eu colorir aqui. Já colori de vermelho, está aqui. São rimas cruzadas ou pode ser também alternadas.
A, B, A, B, certo? Então, eu respondi o quesito aí já, certo? Mas ainda falta, olha. Esse poema tem versos de sílabas. Quantas sílabas? Eu preciso contar. Lembram que eu disse que a gente ia separar? Vamos separar aqui, em vez de colocar vamos colocar a setazinha mesmo. Pé, que, olhe, aqui eu estou fazendo a métrica, viu? Eu estou medindo quantas sílabas poéticas tem nesse verso. Eu estou fazendo a escansão. Nó, e aí parece ser as sílabas gramaticais, mas vai ter casos que a gente vai... Grão, só tem uma sílaba, então, calmo, olhe, separo aqui. Olhe, terminou com vogal e aqui tem uma palavrinha com vogal, então eu vou juntar numa sílaba só, elas duas, tá vendo? Leve, qual é a sílaba sorte em leve? Lé, lé, né? Então, eu só vou contar até aqui, olha. Lé vai ser a minha sílaba base para eu contar nesse verso, certo? Então, olha, tem uma, aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou colocar aqui 7 sílabas poéticas nesse verso. Vamos ver agora nesse outro verso. Que, olha, que termina em E e O, tem um Ozinho aqui, então vou juntar uma sílaba só, certo? Que, ó, rei é uma sílaba só, é monossílabo, né? Guar, separa, dou, termina em vogal, mas a outra não começa em vogal, então tem que separar. Paiol, qual é a sílaba só? Paiol. Então, tem que contar até a última, porque o iol é a mais forte. Eu vou destacar somente essa sílaba aqui. Vamos contar agora. Olha, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Iol, sete, né, minha gente? Gente, eu errei aqui. A formatação, como é que volta? Eu não sei como é que volta nisso. Eu vou apagar pai, iol, certo? Esse iol é a sílaba mais forte, ela fica vermelha, e eu vou colocar 7 também aqui. Tem 7 sílabas poéticas, ela também. Vamos ver agora o outro verso. Corto aqui, vou separando, olha. Certo? Dentro, olha, o tro termina com vogal e aqui tem vogal, então vai vir até aqui, eu separo aqui, olha, uma sílaba só, aí, ao vu, separo, porque termina em vogal, mas a outra é consoante, então não pode. Qual é a sílaba sorte? Neve, né, então é o né aqui, olha, é a sílaba sorte, vai ficar vermelhinha, e eu vou contar. Aqui, olha, uma, duas, três, olha, aqui o tro com A, aqui vai ser a terceira sílaba poética, quarta, quinta no Rá, sexta aqui o Dé e sete aqui, olha, sete também, tá dando sete em todos os versos. E aqui, pô, eu separo, olha, separo aqui, pô, fora, tem duas sílabas, separo, aqui, ó, terminou em vogal, mas a outra é consoante, não junta. K, show, se terminou em consoante, não junta. Não junta, né? Não junta, pelo amor de Deus. O di separa de sol, né? E sol é um monossílabo, mas é tônico, então também conto com ele, viu? Se for a última sílaba for tônica ou monossílabo tônico, você conta. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, todos os versos dessa estrofe tem 7
sílabas poéticas. Esse poema tem versos de 7 sílabas poéticas. Portanto, quando tem 7 sílabas poéticas, minha gente, e agora? Caso vocês não saibam, se vocês têm dúvida, tem 7 sílabas. Eu já fiz a separação das sílabas poéticas, deram 7. Se você não sabe a classificação, você vai lá naquela lâminazinha anterior, volta o vídeo, e aí pesquisam. Mas quando tem 7 sílabas, eu vou chamar de heptassílabo, ou redondilha maior. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Portanto, heptassílabo ou redondilha maior. Correto? Então, pessoal, está aí. A nossa atividade vai girar mais ou menos dessa forma. Vocês tentem fazer. Qualquer dúvida, pergunta ao professor para que não acumule essas dúvidas. Façam as atividades, também não deixem acumulá-las, né? Porque o trabalho é para vocês. Se vocês perguntarem ao professor, vocês vão sanar as dúvidas e vão resolver as atividades. Vocês vão ficar livres logo, certo? Acumulando, uma hora vai ter que fazer, porque nós estamos já chegando ao final. Dia 20 de março a gente termina tudo. Isso tudo terminar já com nota, já em diário, vocês já com a declaração de vocês para irem ao ensino médio, certo? Então, vamos, assim, ter mais não, muitas responsabilidades. Eu sei que vocês já têm, mas nunca, no caso, responsabilidade nunca é pouco, certo? A nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus, pratiquem as atividades e um forte abraço do professor Abraão. Lembre que meu número é 99603-8866, para quem quiser aqueles romances, O Grande Desafio, a Odisseia, ou o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Fiquem com Deus e um abraço.